Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais uma live de quinta. O som tá bom? Dá um joinha aí para mim. Tô olhando aqui do ladinho que eu vou acompanhando vocês e os comentários aqui pelo meu computador. Mas já vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Essa semana comemoramos. Parar aqui. Essa semana nós comemoramos o Dia das Crianças. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje é: o que você deixou de ser depois que cresceu? Quando nós somos crianças, deixa eu baixar o som aqui. Quando nós somos crianças, os nossos sonhos não têm muitos limites, né? A nossa imaginação nos leva e nos traz com muita facilidade a muitos lugares. As brincadeiras são levadas um pouco a sério, né? O nosso trabalho é brincar. E nem sempre é tão importante ter a cama arrumada ou ter os brinquedos no lugar. Às vezes os brinquedos esparramados sempre têm um significado diferente. A organização é importante, mas a satisfação de um brinquedo recém-construído é muito mais legal do que manter tudo no lugar. Boa noite para quem está entrando agora, essa é a nossa live de quinta, hoje falando um pouquinho sobre a nossa criança interior, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. As crianças, elas sempre são lembradas, mimadas e recebem muita atenção dos adultos. A alegria dos adultos é ver as crianças felizes. E por que é que nós deixamos de nos tratar assim? Muitas vezes nós não damos a devida atenção à nossa criança interior. E sim, dentro de nós existe uma criança que precisa ser mimada, ser cuidada e ser amada. Um dos caminhos para a plenitude e a autoaceitação é ouvir essa nossa criança, é dar voz a ela, é deixar ela criar, ela ser, ela fazer as coisas de criança. Mas e o que é a criança interior? Quando você pensa que você resgata na memória as lembranças da sua infância e das crianças que você conhece, o que vem na sua mente? A inocência, a criatividade, carinho, muita imaginação, né? Sem muita preocupação e muitas sensações gostosas de lembrar. A criança interior é essa parte da infância que existe em nós e que representa a nossa capacidade de agir conforme as lembranças que nós temos daquele tempo onde fomos criança. Mas claro que nem todas as crianças têm essas lembranças. Algumas podem não ser tão agradáveis, mas mesmo essas sensações, elas precisam ser ouvidas, compreendidas e ressignificadas, para que possamos seguir o nosso fluxo, né? Seguir a nossa vida mais leves. Muitas vezes nós deixamos de ouvir essa nossa criança interior. Nós calamos um pouco a voz dela para aquilo que é o espontâneo e positivo. Então, quando aquilo nos traz alguma insegurança, algum medo e alguma dor, é essa reação que a gente tem. Mas calar a nossa criança interior nos deixa em conflito com as nossas frustrações, nos deixa um adulto, digamos que incompleto, um adulto infeliz. A criança, ela sempre está juntinho de nós, então ela precisa ser lembrada, ela precisa ser sentida e ela precisa sim ser amada e muito amada. Ouvir a nossa criança interior nos mantém em contato com a nossa personalidade, com as nossas crenças, com as nossas emoções, tudo isso nós formamos lá na infância. Então, quando ficamos com questões mal resolvidas na infância, nós vamos carregando essas dores por toda a nossa vida. E vamos mantendo as percepções e essas energias negativas que vão trazendo prejuízo, tanto no nível físico, mental e emocional. E se essas questões, sem essas questões resolvidas, né, se nós não conseguirmos resolver essas questões,
nós vamos nos tornando adultos inseguros. Então, nós não temos uma boa autoaceitação, nós não conseguimos nos relacionar com o outro de forma agradável também. Então, isso aí vai repercutir em toda a minha vida. E essa falta de olhar para dentro de si, desse autocuidado, né, de olhar para as nossas fragilidades, para os desejos, para as necessidades, vai criando muitas vezes situações de autopunição, né, uma autossabotagem, que mesmo sendo inconsciente, isso vai impedindo a pessoa de ser feliz e de viver na sua plenitude. Então, acolher essa nossa criança interior é nossa responsabilidade. Acolher a sua criança interior é sua responsabilidade. E isso é uma coisa que cada um precisa fazer por si, né? Compreender tudo isso também pode te ajudar a olhar para tudo isso. Ninguém pode te ajudar a acolher essa criança. Então, se ame, se cuide, tá? Deixa eu só dar boa noite aqui para todo mundo que já chegou. Brenda, boa noite. Cirlei, Tudoso, boa noite, sejam bem-vindos. Simone, Cris, Raquel, Ana Cláudia, Marina, a Clargel Festas, Fátima, Nina, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje falando um pouquinho da nossa criança interior, alusiva ao Dia das Crianças, a nossa semana do Dia das Crianças, né? Dá um coraçãozinho, envia essa live aí para os conhecidos, que esse é um assunto que todos precisam olhar, né? O que é essa criança interior? Como eu resgato essa criança interior? É sobre isso que a gente está conversando um pouquinho hoje. Então, além de acolher essa criança, né? Tudo isso pode te ajudar a acolher. Se você está passando por um período difícil e não está conseguindo encontrar soluções, você deve parar um pouquinho, ouvir mais essa tua criança interior, né? Sinta essa espontaneidade, essa verdadeira essência. A gente se conecta com a nossa verdadeira essência. Então, cuide-se com amor, com respeito, com carinho. E assim você vai aos poucos curando as suas dores mais profundas, né? Preservando e olhando para a nossa essência, nós vamos nos tornando adultos mais completos. Nós encontramos uma base para enfrentar os nossos desafios. Então, crescer pode sim ser difícil, se você quiser que seja difícil, né? O que é crescer para você? Crescer, será que é acumular coisas, acumular riquezas, né? Ou crescer como ser? É muito bonito a gente falar, mas é difícil de fazer, né? A riqueza de coisas, se você trabalhar muito, se você correr atrás, você até consegue, né? Tem um preço, tudo tem um preço. Agora, crescer nesse sentido de crescimento pessoal, esse você consegue mantendo as experiências boas de cada fase da vida. As experiências boas e as nem tão boas fazem sim parte do nosso crescimento. Então, eu preciso acolher todas elas de forma igual. E nem todos conseguem alcançar um amadurecimento de uma forma feliz. Ser adulto, muitas vezes, não é fácil mesmo, né? Não é simples ser esse adulto. Alguns preferem ser reconhecidos como criaturas tristes e sem energia para enfrentar a vida, mas muitas vezes é a nossa criança interior que está sufocada, que não consegue mais sonhar e nem sequer é lembrada, mas ela está ali, né? Então, primeiro nós precisamos resgatar essa nossa criança interior, olhar com muito carinho para ela, reconhecer que sim, que ela está ali, viva, feliz, alegre. A criança interior, ela não é só essa ponte nossa da infância para a fase adulta. A criança interior é a fase onde nós éramos espontâneos, onde nós éramos felizes, onde nós éramos muito mais curiosos. Não estou dizendo que você não é hoje, tá? Se você é tudo isso, você está tudo bem com a sua criança interior, né? Mas a gente tinha uma visão diferente de mundo. E é através dessa criança interior que nós vamos acessar o que nós entendemos como valores, né? Aquilo que talvez hoje eu já não aceite mais como sendo certo, ou, né, não sei. O que eu acreditava ser valores naquela época, o que eu acredito hoje, é essa conexão dessa nossa criança interior com a nossa fase adulta. É essa criança que vai nos ajudar a manter esse equilíbrio entre o emocional e a parte mais lúdica, né? Muitas vezes
nós nos escondemos, escondemos partes da nossa vida. Então nós precisamos resgatar e entender, né, que para ser pequeno, ter tantos momentos maravilhosos, então a gente tem que resgatar essa criança para ter esse olhar com esse cuidado para tudo isso como era. E pode parecer que não vai mudar muita coisa você olhando para sua criança interior, mas o fato de você reconhecer essa criança que ainda está aí, vai fazer você reconhecer e ressignificar coisas importantes na sua vida. Como, por exemplo, ter mais liberdade. Nossa, mas como assim ter mais liberdade? A criança, ela representa alguém que não mede muito as palavras, né? Quem nunca conversou com uma criança assim super sincera, que às vezes até colocam a gente em frias, né? Mais frias porque a gente é adulto e a gente acha que tudo é uma fria, mas uma criança super sincera a gente poderia levar para a vida isso. As crianças, elas falam o que sentem, elas falam o que tem vontade, elas perguntam, elas comentam coisas, às vezes até nós, como enquanto adultos, achamos até que são horas impróprias, né? Então tudo isso a gente tem que ressignificar. Então a gente precisa fazer um pouquinho disso também, né, com a gente. A questão de perguntar, né, o que eu devo fazer, como que eu vou agir perante essa situação, e ouça a resposta da sua criança. É aquela coisa que, primeira coisa que vem na mente, aquela criança inquieta, que vai falar e vai responder tudo na hora, né? Então pergunte o que você quer para a tua criança interior. E descubra novas experiências, descubra ainda que as opiniões dos outros talvez não vão te incomodar mais, né? As crianças não se permitem ser incomodadas pelas opiniões do outro. Por que nós, depois de adulto, nos incomodamos com isso? Tem uma visão mais clara das coisas também, né? A ideia aqui é valorizar as coisas simples. Aquelas que muitas vezes, depois de adulto também, a gente deixa passar batido, né? A gente passa a dar mais importância, a ficar mais tempo com a família, a observar mais as coisas importantes, as coisas mais simples, as coisas que estão à nossa volta, valorizar mais os momentos e não as coisas. Outra coisa importante resgatando essa criança interior é sonhe mais, permita-se, né? Se programe, sonha, se sinta preparado mesmo para viver esse futuro. Se desafie. Você tem esse hábito de se desafiar. Criança se desafia o tempo todo, né? Sabe aquele projeto que você tem na gaveta? Então começa a pensar um pouquinho mais em você, né? O adulto que nós somos hoje, ele não exclui essa criança que tem dentro de nós. Então deixa ela falar. E entendendo essa tua criança, você vai entender que não precisa dar importância para algumas coisas. Como, por exemplo, os nossos problemas, eles não precisam ser tão grandiosos, né? Muitas vezes eles até nem são, nós que tornamos eles grandiosos, nós que colocamos tanta energia em cima dos nossos problemas, que aquilo vai crescendo, crescendo numa proporção que a gente acha que não vai dar conta. Então dê atenção à sua criança interior, ela precisa ser amada e ser cuidada. E é aqui que entra a importância da nossa autoestima, desse nosso autocuidado. Essa criança pede para que você não seja tão duro com você mesmo, não se cobre demais, viva atento às coisas que precisam de atenção, mas relaxado o suficiente para viver em paz e viver feliz. Boa noite para quem está chegando agora. Hoje nós estamos falando da nossa criança interior, tá? Quem perdeu o comecinho, a live fica gravada e depois vocês podem assistir e compartilhar. Mas então tá. Até aqui eu entendi que tem uma criança aqui dentro, eu lembrei que eu era uma criança feliz e hoje eu sou um adulto meio ranzinzo, que me cobro demais. Eu não tenho muito tempo nem para os filhos, quem vai dizer para quem dirá, né, para minha criança interior. Então, que papo é esse? Como que eu resgato tudo isso? E será que é tão importante isso mesmo? Então, ainda que essa criança seja a nossa própria imagem, é preciso mergulhar dentro de nós e mudar a nossa perspectiva de mundo e como nós reagimos a ele. Então, conecte-se ao mundo de verdade. Viva com os olhos de uma criança que se encanta com coisas simples, aprecie os momentos e as vivências como se fosse tudo pela primeira vez. Você já tentou fazer isso? Sinta os sabores com esse olhar da criança,
sinta os cheiros diferentes, sinta as belezas das coisas, os detalhes, né? Dê um novo sentido para essas experiências ruins que talvez você já tenha passado. E caso sinta a mágoa dos seus pais, perceba também que talvez eles não tinham contato com as suas crianças interiores e talvez por isso eles erraram com você, né? Pode ser que eles tinham as crianças ocultas ou feridas também e não conseguiram conduzir tão bem assim com você. Então perdoe esses acontecimentos ruins e siga bem com você. Ouça a tua criança de verdade, né? Evite sempre que puder que a sua mente racional tome conta e bloqueie a sua verdadeira percepção pelas coisas, né? Seja mais criativo, seja feliz, seja positivo em relação a você e a vida. Você vai ficar melhor física, mental e emocionalmente. Se permita viver de forma plena, encontrando na nossa criança interior, nós encontramos essa nossa verdadeira essência. Então nós deixamos de sonhar e de ser e de fazer muitas coisas porque achar, né, às vezes por ficar pensando o que os outros estão pensando. E se, né? Às vezes a gente coloca muito e se pela nossa vida. E se isso, ou e se aquilo, né? E nem sempre nós somos tão rígidos, tão sérios, tão tristes, mas muitas coisas nos foram impostas, né? Nos deixam assim. Nós perdemos essa verdadeira essência e nós vamos nos acostumando a tudo isso. E muitas vezes isso não nos faz bem, né? Então ouça mais a sua criança, você vai encontrar muitas respostas que você procura para si. E daí você vai construindo essa vida mais tranquila, essa vida mais prazerosa, né? Crescer e se desenvolver significa atrair responsabilidades para si, né? A nossa confiança aumenta, os nossos sentimentos são fortalecidos e errar e fracassar fazem parte do desenvolvimento. Mas, na verdade, eles não existem, né? Só fazem parte do resultado de alguma ação, erros e fracassos, né? Mas é nós que rotulamos tudo isso. Não existe bom e mal, certo e errado, né? Eu sempre prefiro comentar que ou você acerta ou você aprende, né? Se aquilo ali não ficou do jeito que você queria, você aprende, você vai tentar de novo e você vai até você conseguir o resultado esperado. Nós nos tornamos mais conscientes desses nossos padrões de pensamentos, dos nossos processos internos, né? Então nós vamos nos tornando mais eficientes nesse gerenciamento das nossas respostas e dos nossos comportamentos. Ouvir a nossa criança interior nos ajuda nessa conexão das coisas importantes para mim, né? O que é importante para mim e para a minha criança interior. Para ajudar nessa busca e nessa conexão conosco, ter esse autocuidado, cuidar da nossa criança interior, que tal se desafiar um pouquinho e começar estudando a técnica Reiki, né? Essa ferramenta ela te ajuda a entrar nessa conexão. Ela vai te mostrar como ter um equilíbrio energético que traz muitos benefícios, tanto físico, mental e emocionalmente, né? Você pode descobrir os motivos de alguns comportamentos e aprender a desbloquear sentimentos e ressignificar essas emoções, né? Além de aprender também a realinhar os seus chakras, desmanchar esses nozinhos energéticos que nós vamos criando através dos traumas ou de questões mal resolvidas. O Reiki vai fazendo tudo isso. Se conectar e manter um equilíbrio e fazer tudo isso com responsabilidade e consciência, né, que tudo isso é teu, tudo isso é a tua história, tudo isso é você. Então você vai resgatar e vai se conectar com a sua criança interior. Não é ser um adulto infantil, tá? Eu resgatando a minha criança interior não quer dizer que eu vou infantilizar, vou ficar sofrendo com essas carências mal resolvidas, né? Chamando a atenção dos que estão perto para que olhem para mim, eu sou uma criança. Não é isso, né? Mas é sim assumir uma postura de adulto que sente, ama e trata com muito carinho a sua criança interior. Ela respeita os seus desejos, ela ouve os seus conselhos, né? E uma frase que eu gosto muito é: não é sobre os outros, é sobre você, né? Só você vai conseguir fazer isso, só você vai conseguir resgatar essa tua criança interior. Só você vai conseguir fazer esse elo de ligação entre essa criança que carrega esses sonhos e vive a vida de forma leve, né? Que acredita em todos os seus superpoderes, que ela sonha voar alto, com esse adulto que tá meio perdido, talvez, né? Faltando esse elo de conexão.
Então acredite também que você pode ir muito além. Não existem limites, né? Não existem sonhos que não possam ser realizados. Se você acreditar que é possível e colocar energia e amor para que tudo isso aconteça, lembra lá da lei do universo, né? Que o pensamento que carrega um sentimento com emoção, ele se realiza, né? Eu penso, eu sinto, eu realizo. Então ajude a tua criança interior, ajude as crianças próximas a você a manter os sonhos, a manterem os desejos, né? Realizações sempre vivos. A gente ouve às vezes adultos meio que podando, meio que bloqueando os sonhos das crianças. Não é hora ainda, né? Deixa sonhar, deixa acreditar que ela pode tudo, dá esse poder para ela, né? Quando eu acredito que eu posso, eu vou muito mais longe, né? Se não tem ninguém me freando, eu acho que eu posso ir e eu vou indo. Então, existem muitos exercícios que nós podemos fazer para reprogramar essas crenças que nos limitam, que nos impedem de voar alto. E algumas vezes nós encontramos, sim, pessoas amargas, né, que estão com dificuldade para ver e para viver esse belo, esse mundo maravilhoso que nós estamos, e elas acabam abafando esses desejos das outras pessoas, né? Mas tudo não passa de pessoas com crianças feridas. Então, o olhar para tudo isso é muito importante, né? Então, eu não posso guardar essas mágoas, eu não posso ficar ressentida com tudo isso. Enquanto você não curar a sua criança ferida, você vai ficar replicando esses sentimentos nos relacionamentos, na vida amorosa, né? E vai carregando isso sem precisar, né? Não há necessidade de eu ficar carregando tudo isso. Então, converse com a sua criança interior, acolha, perceba quais os medos, quais os desejos, né? O que essa criança quer me mostrar? O que eu posso aprender com essa criança nesse momento que eu estou vivendo? Como eu sou realmente? Então, fale para a tua criança, sempre que possível, né? Deixe bilhetinhos para sua criança interior aí. Não precisa ter medo, eu tô por aqui, né? Você não precisa se virar sozinha, eu tô aqui com você. Eu, enquanto adulto, estou aqui com a minha criança. Eu tô muito feliz em ter você aqui comigo. Então, se você fechar os olhos para meditar um tempinho, você vai conseguir ver você, criança, e você pode até dar um abraço bem gostoso nessa sua criança de acolhimento, né? Ela tá aí dentro, é você, cheia de saudades de você, né? Ela tá esperando, ela só quer ser acolhida, ela só quer ser sentida, ela quer brincar com você, ela quer se divertir. Então fica essa reflexão para a semana do Dia das Crianças, né? Faça algo com tudo isso. Compre algo legal para sua criança interior, né? Algo que ela quer, mas também não vai abusar e achar uma desculpa aí, sair comprando um monte de coisa e dizendo que é para sua criança, né? Que a tua criança quer isso ou quer aquilo. Mas se permita olhar para você, ter um carinho e um cuidado todo especial com você. Vocês vão ficar muito felizes, né, juntos, vão estar entrando nessa conexão de amor. Então, ser lembrada é sempre muito bom. Pessoal que entrou, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem entrou um pouquinho atrasado, essa live ela fica gravada, tá? Na live de hoje, então, nós estamos falando da nossa criança interior, a nossa conexão com esse serzinho que é muito importante para nós, né? E que pode fazer uma grande diferença nas nossas vidas. E lembre-se, né? Tenha liberdade para fazer escolhas. Veja e olhe tudo com muito carinho, porque às vezes a gente só dá aquela passada de olho, né? Olhe tudo com muito carinho, tudo que está à sua volta. Sonhe muito mais. Ouça a sua criança de verdade. Preste muita atenção nos desejos da sua criança e seja muito feliz, né? E hoje eu tô aqui para te convidar também para participar comigo da jornada do Reikiano, que vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de outubro, agora semana que vem. Vão ser 3 dias de imersão, onde eu vou te contar as coisas maravilhosas que o Reiki pode fazer na vida da gente, né? Para se inscrever, você vai no link que eu vou deixar ali na bio do Instagram e depois que terminar a live aí, você clica lá e você já pode fazer a sua inscrição para participar comigo dessa jornada, tá? Mas e aí, me conte. Como anda a sua criança interior? Você está cuidando dela? Você está olhando para tudo isso? Faz sentido isso que eu falei para você? Você você está tendo esse autocuidado, esse carinho com você?
Que lembre, depois que a gente fica bem, a gente consegue deixar os outros bem também, né? Nós temos uma mania, digamos assim, de sempre o outro estar com problema e eu sempre precisar ajudar o outro primeiro. Mas cuidado, pode ser um jeito da gente estar camuflando a nossa criança interior, os nossos desejos mais profundos, né? Essas questões que a nossa criança está pedindo ajuda. Então, todo esse carinho e esse cuidado é muito importante para você, tá bom? O Reiki vai ajudar a fazer essa conexão. Então, tudo que você precisa para se reconectar com a sua criança, realinhar seus chakras, o Reiki vai ajudar tudo isso também. Espero vocês na semana do Reikiano, semana que vem, segunda, terça e quarta, serão 3 dias de aula. E agradeço muito, gratidão, muita gratidão por você ter ficado até aqui. Um feliz Dia das Crianças para todas as crianças interiores. E um beijo grande e até a próxima. Compartilha a live, deixa seu comentário, deixa um recadinho para mim lá. Se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer responder também, tá? Link na bio, só clicar lá e se inscrever para a Semana do Reikiano, 18, 19 e 20 de outubro. Um beijo e até lá! Marina, fazia muito tempo que não ouvia a sua criança interior. Tá na hora de se conectar. Agora, mas se fazia, já tá ouvindo de novo, né, Má? Então vamos prestar atenção nas nossas crianças aí. Às vezes elas dão uns gritos para chamar a nossa atenção. Vale a pena dar essa paradinha para viver mais feliz. Um beijo bem grande e até a próxima.